A situação é bem simples. Você foi morto, mas a própria terra te rejeita. Seus restos são tão impuros e sem nenhuma relevância que os vermes simplesmente não querem te devorar. Você é apenas esse ser que não tem espaço. Nem mesmo a morte perde o tempo dela com a sua existência. Oi, eu sou a Maru. Essa é meio que a minha zona morta. E hoje é dia da gente falar do Vampiro que Rir. Esse é um mangá de 2 volumes que foi escrito por Suehiro Maruo. O mangá foi lançado em 1998 e conta a história de Konosuke Mori. Ele é um colegial normal que um dia acaba conhecendo uma mulher com uma aparência estranha e ela fala que teve por muito tempo esperando por ele e assim o transforma em um vampiro. Mas enquanto Konosuke tá se adaptando à sua nova não-vida, a gente conhece 2 personagens. A primeira é a Runa Miyawaki, que tem uma aversão gigantesca por tudo que é sexual, por conta de um abuso que ela sofreu no passado. E o segundo personagem é o Sotohemi, que é secretamente um incendiário com algumas fantasias muito perturbadoras e que também mantém um diário chamado O Vampiro que Ri. Todos eles coexistem de uma forma horrível, porque o Konosuke ele tá aprendendo a lidar com a sua sede por sangue. O Soto, ele tá cada vez se afundando mais e mais nos seus fetiches doentios e sádicos. E a Runa, ela acaba sendo vítima de um maníaco chamado Kan, que abusa dela sexualmente. E tudo isso vai escalando até que a Runa tem a sua vida tirada pelas mãos do Soto, mas ela renasce graças ao sangue do Konosuke. E como já é esperado do Maruo, essa história é um eroguro, que é simplesmente o meu gênero favorito. Ele surgiu mais ou menos ali no século XX, e ele é essa mistura extrema do erótico com grotesco. Mutilação, fetiches ao extremo, tudo isso é visto no eroguro, e ele sempre tenta te colocar num lugar muito maior do que só o desconforto. Ele quer te colocar num lugar muito mais estranho, um lugar novo pra você, porque ele pega tudo de ruim que um ser humano tem e joga na sua cara de uma forma muito sem se importar com as consequências. Ele simplesmente pega tudo que o humano tem de pior e joga em você, mostrando esse reflexo completamente cruel do que é a humanidade. Mas ele não é sobre sexualização gratuita e muito menos sobre violência por violência. Ele é um grande espelho distorcido da realidade que quer explorar esse lado sombrio e fazendo a gente se questionar sobre os limites da moralidade, estética e o que é considerado normal. E, na minha opinião, o eroguro ele tem os painéis mais bonitos que existem. Não existe coisa mais bonita do que eles. E assim, o próprio Maruo já falou que o eroguro é para todo mundo pode consumir, mas não significa que todo mundo deve consumir. Porque cada um tem seus limites, embora eu ache que a arte existe exatamente para você se colocar em risco de uma forma segura. E sim, eu matei a antiga Maru e agora voltou a Maru fã de eroguro. Mas, falando sério, a verdade de eu não fazer mais tanto vídeo sobre mangás mais pesados, eroguro, essas coisas, é porque eu gosto. Eu sei que muita gente aqui gosta, mas o YouTube não gosta. Todos os meus vídeos sobre eroguro, eles são desmonetizados, e eu tenho certeza que esse também vai ser desmonetizado, então se você puder curtir ele, eu agradeço demais, porque assim, também quando eu faço isso, o YouTube acaba 100% com o meu canal. Então, se você curtir, meio que o YouTube sabe que tem alguém que gosta e ele não vai me sabotar tanto. Mas vamos voltar pro vídeo. Talvez vampiros sejam as criaturas que eu tenho mais um carinho, sabe? Eu tenho mais apego. Eu consumo bem mais conteúdo de vampiro do que de lobisomem. E desde sempre foi assim. Desde Drácula, Entrevista com Vampiro, Assistente de Vampiro, que eu acho que eu sou a única pessoa do Brasil que lê esse livro e é 100% apaixonada por ele, e Crepúsculo. Todos eles sempre tiveram um lugar no meu coração, cada um de uma forma diferente, obviamente. Eu não vou comparar Drácula com Crepúsculo, porque não tem como, né? Mas vampiros, no geral, sempre tiveram nesse lugar muito especial pra mim. Desde pequeno sou muito fascinada pela mitologia de vampiros, sempre foi uma coisa que eu pesquisei bastante, sempre foi uma coisa que me agradou, mas quando eu descobri que existia um mangá do Maruo sobre vampiros, obviamente que eu li sem pensar 2 vezes, e facilmente ele é um dos meus mangás favoritos, e eu ouso dizer que a mitologia daqui
sobre o vampirismo no geral, é a que mais me agrada, ficando bem do ladinho ali da Anne Rice, porque eles ficam meio que pau a pau. Um é porque vampiros gays, aqui vampiros deprimidos. Se bem que da Anne Rice eles também estão sempre deprimidos. O Louis, nossa, o Louis tá deprimido já tem muito tempo, coitado. Ele nunca tá feliz. Mas voltando, não é sobre Anne Rice esse vídeo, ainda não. Eles são essa decadência chocante, a moral que carrega o pior do humano. São esses monstros cruéis que carregam a forma mais extrema de violência e melancolia. Mas no final todos eles são esse grupo rejeitado, que a própria morte rejeita eles e a própria terra não quer eles. Ela simplesmente não perde seu tempo decompondo esses corpos porque eles são apenas isso, um monte de lixo que não vale a pena perder seu tempo. Só que antes da gente falar mais do vampirismo nessa obra, vamos para um pequeno resumo. E lembrando, o Eroguro, ele aborda temas muito sensíveis para algumas pessoas. Eu vou tentar amenizar bastante no vídeo. Se você quiser ir atrás, eu recomendo demais esse mangá. Ele é simplesmente um dos meus queridinhos. Mas lembrando, tem temas como abuso infantil. Então, se você não se sentir confortável, fica no vídeo, eu vou explicar bonitinho a história e mais pra frente vai que você tem interesse. Mas vamos falar da história. A história começa na Segunda Guerra, depois da queda da bomba atômica. Não é dito se foi a de Hiroshima ou de Nagasaki, apenas caiu a bomba atômica. A gente já é lançado para esse cenário de guerra, que são diversos corpos espalhados pela rua, destroços, tudo se misturando de uma forma grotesca. E o pior da humanidade, tem corpos pendurados nas árvores, que são os inimigos políticos que foram mortos. E a gente tem essa mulher que tá roubando roupas de cadáveres. E obviamente isso é visto da pior forma possível. As pessoas capturam ela e puxam o lenço que ela usava para ver o rosto dela e descobrem que ela tem um rosto grotesco, uma coisa repulsiva. E por causa disso acabam comparando ela com uma Onibaba e acham que a melhor coisa a se fazer é matar ela enforcada. Eles matam ela. Então, pegam o corpo dela e jogam numa vala comum, onde o corpo dela é enterrado junto com outros diversos cadáveres. Só que ela percebe que tem alguma coisa errada, porque ela ainda tem consciência, e ela tá vendo que todo mundo tá sendo devorado pelos vermes, mas o corpo dela simplesmente não acontece nada. Ela continua com consciência, então ela simplesmente sai do seu túmulo e começa a vagar por esse mundo sem saber o que ela é. Essa é Hakuda. Então, muito tempo se passa, não é dito exatamente quanto tempo, mas a gente tem uma pequena noção que é essa virada dos anos 90 para os anos 2000, e a gente conhece o Konosuke, que é um jovem colegial que estava vivendo a vida dele, até que ele acaba encontrando a Hakuda, e ela chama ele para conversar, ela conta que ela é uma vampira, e ele fica meio, uma mentirada isso aí. Até que ela corta a própria língua dela e beija o Konosuke, e assim passa o seu sangue para ele, e ele se torna um vampiro. E a gente corta, a gente descobre que existe uma garota chamada Runa. Ela é 100% uma pessoa que tem aversão a coisas sexuais, por causa de um evento que aconteceu no passado dela. Provavelmente o pai dela meio que abusava dela, mas não é dito exatamente. A gente sabe que aconteceu uma coisa horrível com essa menina, e ela sempre odiou tudo, e ela vê todos os seus colegas agindo como se fosse uma coisa tão normal, porque elas falam de uma forma tão natural, de vamos em tal lugar, que a gente vai achar um bando de velho que vai comprar as nossas calcinhas. E eu já fiquei empreendedoras. Mas tem uma amiga dela que faz trabalhos voluntários e permite que os velhinhos toquem nela em troca de dinheiro. E a Runa fica 100%, não é isso que eu quero, tenho que me afastar dessa galera, tenho que fazer novas amizades. E a gente também tem o Soto, que ele já é completamente biluteteia das ideias, porque o menino, ele é um incendiário, ele causa diversos incêndios e ele parece sentir um prazer meio mórbido com isso. Mas a gente acompanha bem mais o Konosuke, que agora tá nessa jornada de aprender como é ser um vampiro. Ele tenta ir no colégio, ele vai todo coberto, todo mundo ri dele, e a vampira, que tá, tipo, cuidando dele, fica
Meu irmão, você tá achando que isso aqui é Crepúsculo? Por que você vai pro colégio? Você tá maluco? Você é imortal agora, vai fazer alguma coisa da tua vida, vai fazer um Enem, vai fazer alguma coisa que presta. Colégio? Pelo amor de Deus. Então ele começa a seguir essa sua não-vida como vampiro, aprendendo seus limites e tentando saciar essa sede por sangue, só que de uma forma muito sádica. E assim, a vampira ensina pra ele que eles não querem qualquer sangue. Aqui não tem qualquer sangue não. Porque ele tenta morder uma prostituta, só que a vampira fala: não, não faz isso, porque o sangue dela vai te contaminar, então tem que ser apenas sangue puro. E tudo isso acontece de uma forma muito sádica, porque mais pra frente ele ataca uma mulher no banheiro e ela tem um anel. E a vampira, ela olha aquilo e fala: ai, eu quero esse anel. Ela corta o dedo da mulher e joga o dedo fora e fica com o anel. E quem tá passando nesse momento é o Soto. O Soto, ele tem uma obsessão um pouco estranha também pelo vampirismo, já que ele meio que se considera um vampiro, mas ele é só um humano. E ele acha esse dedo e ele leva esse dedo para casa, onde ele fica fantasiando da forma mais bizarra do mundo. E a gente acaba descobrindo que talvez ele tenha um interesse também por coisas envolvendo corpos. Porque ele usa esse dedo exatamente igual o Kira de Jojo. Ele tem uma cena muito semelhante com o Kira, só que mais perturbadora, comendo o sanduichinho dele. Então é mais ou menos esse nível. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, o Konosuke aprendendo a usar o vampirismo dele e o Soto enlouquecendo nos seus fetiches, a Runa, ela tá tentando viver uma vida normal, o que não dá certo, porque uma certa noite ela acaba sendo capturada por um maníaco chamado Kan, que abusa dela. E ela simplesmente tem a vida completamente destruída, porque ela agora tem essa marca, ela quer falar com a polícia, só que o próprio Kan fala: pô, vai fazer o quê? Não tem nenhuma marca no seu corpo, sabe? Então ninguém vai acreditar em você, você vai apenas ser uma desonra para toda a sua família, todo mundo vai te ver como uma garota suja. E quando ela vai pro colégio, as pessoas meio que têm noção do que aconteceu e todo mundo fica rindo dela, como se ela fosse realmente uma vagabunda, sendo que ela é uma vítima. Mas ninguém parece se importar porque realmente virou uma grande piada o que aconteceu com ela. E enquanto isso, o Konosuke ainda tá tentando agradar a vampira e ele vai até o hospital e sequestra alguns bebês, porque enquanto Konosuke ele tem um prazer de beber sangue de gente jovem, a vampira, ela tem um prazer de se banhar com sangue jovem, mas tipo jovem de bebês. Por isso, o Konosuke captura essas crianças e entrega pra ela. E essa cena é 100%... Meu Deus, o que eu tô lendo? Esse foi o momento que eu dei aquela revirada no estômago, porque a cena faz questão de mostrar exatamente o que aconteceu. Você vê o rosto das crianças na banheira. Simplesmente é muito intenso. E a gente vai entendendo um pouco mais a relação ali do Konosuke com a vampira, porque ela meio que vê ele como a sua alma gêmea. Ela é tipo o Lestat e ele é o Louis. Mas esse Louis não tá muito afim do Lestat. Ele tá tipo, não, pelo amor de Deus, eu vou achar o meu Armani. Referência de entrevista com vampiro. Se você não viu, uma pena. E assim, o Konosuke, ele parecia até então um jovem normal, mas conforme ele vai avançando nessa sua caçada por humanos, ele vai ficando mais violento, mais brutal, tanto que ele começa a brincar um pouco com as suas vítimas. Tem uma cena que ele pega a cabeça de uma menina e finca num edifício, e tudo isso porque ele acha engraçado. Mas também, nesse mesmo dia que ele mata essa garota, junto com um outro grupo de estudantes, a Runa, ela acaba cruzando o caminho do Soto, que já tá completamente enlouquecido, porque ele viu uma garotinha que tava com seu rosto todo queimado, e ele sentiu um prazer gigantesco porque ele soube que quem fez aquilo com a menina foi ele. Ele, nos seus incêndios, ele teve vítimas. Além disso, a menina também perdeu o pai dela, que morreu no incêndio. Então ele já tá completamente surtado. E quando ele vê a Runa, ele meio que passa do limite e também ataca ela, o que acaba matando. Ele pega o corpo dela, joga pela janela,
Só que quem estava passando ali na hora era o Konosuke. Ele vê a cena, então ele corta a língua dele e beija a Runa, e assim ela se torna uma vampira. E os dois começam a caçar as pessoas que fizeram mal a ela. Primeiro, eles caçam o Kan, que foi quem atacou ela, e depois eles caçam o Soto. E tem uma grande luta entre eles, com a Runa desesperada, com medo de que o Soto possa acabar bebendo sangue e também virando um vampiro. Mas isso não acontece. Eles conseguem afogar o Soto e simplesmente a vida que segue. E toda essa história vai chegando no seu ápice, que é a Runa tendo que provar o seu valor para a vampira mestra do Konosuke. E ela simplesmente... A irmã dela acabou de dar à luz. Então ela pega o bebê e leva para a vampira. E assim eles vão embora da cidade que eles moram. E assim termina o primeiro mangá. E a gente chega no segundo, que ele já escala bem mais. A gente já começa numa festa, onde simplesmente tem uma cena muito bonita, que é do Konosuke e da Runa chegando na festa, fantasiados. Eu acho que esse é um dos painéis mais bonitos do mangá, mas voltando. Na festa, eles descobrem que tem mais um vampiro, e assim, eles têm que fugir dali rápido, antes que alguma suspeita caia em cima deles. E a gente descobre que eles se mudaram para um lugar mais no interior, onde eles podem ficar mais seguros, mas a vampira deixa bem claro que é para a Runa e o Konosuke meio que baixarem a bola para não chamar atenção para eles, porque tem esse novo vampiro e eles não sabem exatamente qual a intenção dele. Mas a gente também conhece um novo menino que ele tá procurando desesperadamente a sua irmã que sumiu já tem muito tempo. Ele vê a Runa e ele acha que é a irmã dele, porque se ela tivesse com eles, ela teria mais ou menos 18 anos. E essa informação é muito importante. Mas o menino ele não consegue achar sua irmã. Ele e a mãe dele estão procurando ela há muito tempo. E a gente descobre que a mãe, ela já não gostava tanto assim da sua filha, pelo simples fato de que a garota tinha um hábito meio estranho. Ela gostava de comer insetos. Ela pegava, tipo, lesmas, larva e ficava devorando o dia inteiro. E a mãe achava isso a pior coisa possível. Ela via a menina como o próprio demônio, porque, meu Deus, a minha filha fica o dia inteiro comendo lesma. Isso era uma coisa que, nossa, ela achava perturbador. E até que um dia ela acaba chegando no quarto e vê a filha toda enrolada em uma bandagem, mais ou menos, porque ela se colocou num casulo. Então a mãe simplesmente matou a filha e enterrou seu corpo no meio da floresta. Tudo isso acontece enquanto o Konosuke e a Runa estão tentando meio que entender o que está acontecendo, que tem um novo vampiro, eles não sabem de nada. A Runa, ela tá tendo uma pequena crise existencial, porque ela não aguenta mais a dor de ser uma vampira. O Konosuke, ele tá de boa, ele tá tipo, não, porque veja bem, a gente é jovem para todo sempre. A gente vai ser adolescente com 18 anos para sempre. A gente vai ser bonito, vai estar tudo certo, a gente vai ser imortal. Nenhuma preocupação humana pode afetar a gente. Mas a Runa, ela já tem uma melancolia nela, uma tristeza que é muito própria dela, uma coisa que a vampira, que é a mestra deles, também tem, porque o Konosuke já viu ela chorando algumas vezes, mas é uma coisa que ele fica meio... não me atingiu ainda, tá tudo certo. E voltando para a história da garota desaparecida, a mãe, ela chega a procurar onde ela enterrou a filha, só que ela é atacada por aquele vampiro misterioso da festa, que ele é um filipino. Eu não lembro agora, eu acho que não é dito o nome dele no mangá. Eu tenho quase certeza que o nome dele não aparece, deixa eu pesquisar. O nome dele é Baikan. Mas aquela menina que estava desaparecida se chama Miko, e a mãe dela foi tentar achar ela, só que simplesmente ela é atacada pelo Baikan, que a leva para um tipo de cativeiro. Só que uma pessoa que já tá nesse cativeiro é o Makoto, o irmão da Miko e filho dessa mulher que matou a filha. E ele não tá entendendo nada, porque o garoto, ele tá numa cama quentinha, ele é bem cuidado, o Baikan, ele não é agressivo com ele, o que é um pouco diferente, porque a gente vai no quarto que tá a mãe, ele é completamente abusivo, ele é agressivo, e ele acaba transformando ela numa vampira. Mas a gente também descobre que tem uma mulher nessa casa, e a gente descobre que ela é meio que a cara pro Konosuke, essa relação de mestra com o subordinado. E
É um pouco estranho porque eles querem que a mulher, a mãe, fique viva, mas ela é uma vampira agora, só que ela não recebe nenhuma gota de sangue. Ela precisa se alimentar do seu próprio sangue porque ela tem essa sede insaciável, mas simplesmente deixaram ela trancada num quarto enquanto o Makoto está sendo muito bem cuidado. E um detalhe importante também desses vampiros novos é que tem uma mulher que a gente não sabe nada dela porque ela fica o mangá inteiro com uma máscara no rosto. E o Makoto vê ela e ele tem certeza que essa é sua irmã, que ela foi sequestrada por essas pessoas e o seu objetivo é salvá-la. Tanto que ele consegue sair do quarto, ele pega essa mulher e tenta salvá-la, só que ele é atacado pelo Baikan que tá lutando contra o Konosuke. E assim, eventualmente o Konosuke e o Baikan se encontram, eles têm atritos, mas esse é o momento maior de atrito deles até então. Enquanto isso, essa nova vampira tá confrontando diretamente a mãe da Miko, falando que transformou ela em vampira apenas porque queria torturar ela pelo resto da eternidade. Queria tornar a vida dela um inferno. E a melhor forma é transformando ela em vampira e não dando sangue, porque vai ser a pior coisa da vida dela. Mas a mãe da Miko fica: por que que você está fazendo isso? Não faz o menor sentido. E essa mulher revela que ela é a Miko, só que tem um pequeno erro de lógica. Por quê? Essa mulher, claramente, ela já deve ter em torno dos seus 50, 60, não dá pra dizer exatamente. E assim, a Miko desapareceu não tem muito tempo. Tem alguns anos, mas não tanto. E a mãe, ela tem em torno de uns 40. Então não teria como a filha ser mais velha do que a mãe. E ela fica: mano, você não é Miko, não existe a possibilidade de você é Miko, e eu conheço minha filha, você não é minha filha de jeito nenhum, seu rosto não é o da minha filha, você não tem a idade da minha filha, tudo isso. E ela acaba sendo morta porque essa suposta Miko prende ela num tronco e deixa ela queimar à luz do sol com os corvos comendo seu corpo. E depois disso, o Baikan consegue sequestrar a Runa, que ela tava meio que rejeitando o Konosuke, porque ela tá realmente se questionando sobre tudo que ela fez. E o Konosuke tá tipo: mano, você literalmente pegou o seu sobrinho e deu pra uma vampira se alimentar dele. E você tá se sentindo mal agora, meu anjo, pelo amor de Deus. E depois que a Runa é sequestrada, o Makoto ele fica um pouco pensativo, achando que ela só foi embora porque ela tava nessa crise existencial gigante. E ele fala lá pra vampira que, ela já conseguiu o que ela queria, ela vai ser jovem, ela vai ser bonita, tá tudo certo, não... É claro que ela ia fugir em algum momento, ela não precisa da gente, ela já tem tudo que ela precisa ter, querendo ou não, uma mulher, ele deixa bem claro que é muito mais bonita do que ele. O que é óbvio, mas a vampira fica rindo muito da cara dele. A vampira começa a rir histericamente, falando: do que você tá falando, meu anjo? E o Konosuke fica apenas: pô, eu tô falando que ela é uma vampira, obviamente ela é imortal e ela vai ser bonita pra sempre. Não tem o que 1 mais 1, sabe? E a vampira apenas continua rindo da cara dele e fala: eu nunca disse que vocês não iam envelhecer. Você que criou isso na sua cabeça. E então o Konosuke fica: rapaz, fudeu. O Konosuke tá meio que em crise ainda, mas ele sente a presença da Runa em uma festa, então ele vai até lá pra tentar salvá-la. E nessa festa fetichista do caralho, é levado aquela mulher que tá com capuz, e lá acontecem coisas horríveis com ela, mas o Makoto vai e tenta salvar ela. E assim, a gente descobre que essa mulher, ela não é ninguém. Ela nem tem nome. Era literalmente só uma pessoa aleatória que os vampiros capturaram e... quem é? Não sei. Ela literalmente era apenas uma pessoa que os vampiros usavam para se alimentar. E é isso, ela era uma grande pista falsa. E a gente percebe que talvez aquela mulher com 60 anos é realmente a Miko. Tem uma grande luta ali do Konosuke contra o Bakan. E ele acaba matando o Bakan depois que ele mata a vampira mestra dele. E eles veem a Mikoto, que tá ali desesperada, falando: a gente não tem que lutar, nós somos todos iguais, nós somos vampiros. E ela explica um pouco melhor como funciona o vampirismo. E eles, na verdade,
eles não envelhecem como os humanos, isso é real. Eles envelhecem muito mais rápido do que os humanos, porque quando eles começam a tomar sangue, os seus corpos eles vão apodrecendo. Então, o Makoto e a Runa percebem que eles estão presos nesses corpos eternos, mas que estão destinados a envelhecer de uma forma simplesmente devastadora, e a Terra não aceita eles porque eles não podem mais morrer. E assim, eles começam a vagar pelo mundo, meio que tentando achar um sentido, porque eles sabem que eles vão envelhecer, a beleza deles é temporária, e essa beleza ajuda muito eles a conseguirem vítimas, mas é questão de tempo até que eles virem apenas coisas que não vão conseguir mais sangue. E o Makoto acaba sendo transformado em vampiro pela sua irmã Mikoto, e ela deixa bem claro que quer cuidar do seu irmão, já que a sua mãe não é boa o bastante para isso. Mas a história acaba sendo esse grande conto trágico do vampirismo para todo mundo que está envolvido nisso. A narrativa do vampirismo, ela sempre está nesse lugar de algo rejeitado e impuro, alguma coisa reprimida. Ele é sempre visto como um intruso. Ele é essa criatura que se mistura furtivamente na sociedade e corrompe tudo que toca, e ele é esse grande quadro do rejeitado, uma coisa impura. Se a gente for pro lado do hinduísmo, ainda tem todo o lance do sangue, que é considerado uma prática impura. A gente acaba saindo desse lado do sangue ser uma coisa muito mais sexual, porque no hinduísmo tem toda a religião, tem o sangue puro e o impuro. Quem mexe com sangue geralmente é impuro, mas eu não vou tanto para essa linha de raciocínio, porque eu não tenho tanto conhecimento. E a história, ela me pegou em um ponto muito diferente. O Vampiro que Ri é uma história que tem diversas formas de você e você entender essa narrativa da forma que você quiser. Você pode colocar diversos pontos de vista. E o ponto que me pegou bastante foi o fato de que todos nós, no final, acabamos virando vampiros. O Konosuke e a Runa, eles possuem um desespero muito próprio deles. Uma coisa muito particular que eles não conseguem expressar para o mundo. Eles querem ser muito mais do que apenas vítimas. Eles querem se provar num lugar que talvez não tenha mais espaço para eles se provarem. Então, por causa disso, eu acredito que todos nós somos os vampiros do Maruo. Na história, a gente tem a Hakuda, que se tornou uma vampira no período pós-guerra. Ela passa por um período de crescimento demográfico e econômico. A gente não sabe muito sobre a vida dela, mas ela chegou ali com uma certa segurança e ela trouxe o Konosuke para o seu lado, acreditando que ele já estava preparado para essa vida vampiresca, que é uma vida adulta. E todos esses esforços que ele fez desde o começo, ele acreditava que tinha uma grande recompensa, que era a juventude. Mas isso não passou de uma grande promessa vazia que fizeram para ele. Aqui a gente tem esse Japão que a gente não sabe exatamente como ele funciona, mas a gente vê que essa juventude, ela tem uma malícia muito grande, uma coisa realmente cruel dentro delas, porque a gente vê eles matando animais, eles fazendo coisas horríveis, alguns vendendo seus corpos por dinheiro, e tudo isso como se realmente não existisse um futuro para eles. O que acaba me abraçando bastante, e foi onde eu me vi na narrativa, que é esse momento de essas falsas promessas que fizeram pra gente algum dia, mas para um futuro que simplesmente não existe. Todos nós estamos quebrados de alguma forma, seja mentalmente ou fisicamente. Isso é por causa de um futuro ambiental, econômico, não existe mais. É simplesmente apenas tentando sobreviver. O Konosuke, assim como muitos de nós, foi criado por alguém que veio desse período pós-guerra. Ele foi criado com essas expectativas, esse sonho do futuro, essa promessa da juventude eterna que ele criou na cabeça dele, exatamente como muitos de nós criaram essa expectativa de que o futuro seria perfeito, tudo ia acontecer, a gente seria pessoas incríveis no futuro, só que quando a gente chega na realidade, é exatamente a mesma sensação que o Konosuke teve. A gente foi apenas enganados, foi uma grande promessa vazia que a gente criou, e no final, ele apenas está tentando sobreviver, porque ele sabe que ele não vai ter mais um futuro, ele apenas vai envelhecer, ele apenas vai perder o seu corpo,
e não tem o que fazer. Exatamente o que a gente tá fazendo hoje em dia. A gente não tem mais o que fazer, a gente só tá sobrevivendo, a gente tá vivendo do jeito que dá. O que tem pra fazer é sobreviver de alguma forma. De uma forma meio melancólica, talvez, depressiva, mas vivendo como esse vampiro do Maruo, que não tem nenhuma expectativa pro seu futuro, porque o seu corpo jovem, ele, pô, literalmente parece que ele já tá envelhecido 1000 anos, só porque você teve toda essa promessa vazia, que você se esforçou desde o começo, mas daí você chega agora e é realmente só isso, uma grande promessa vazia que nunca vai acontecer. Cada um tá vivendo seu próprio desespero, sua melancolia, e no final, cada um tá tentando ir para um lado que acha certo, mas não tem exatamente certeza, porque aquelas pessoas que deveriam estar com a gente, elas não estão mais, exatamente como o Konosuke, que simplesmente perde a sua mestra, então tá todo mundo bem perdido no que tá fazendo. Essa desconexão entre a expectativa e realidade gera sentimentos de fracasso, inadequação e culpa. No final, a gente é como a Runa ou o Konosuke, tentando achar um lugar para chamar de seu e também se esforçando ao máximo para não virar uma vítima. E assim, tentando sobreviver e tentando sobreviver dessa sombra que a gente criou, dessas expectativas falsas que nunca aconteceram, que assombram a gente constantemente, gerando essa culpa. Então, no final, todos nós somos vampiros tentando achar só um lugar para ficar seguro, quentinho e confortável. Mas o mundo, ele é completamente não confortável e quer ao máximo acabar com todos os vampiros, que somos nós. Mas, como eu disse, tem diversas formas de você ver essa história, você consegue ver diversos simbolismos, você consegue criar diversos paralelos. O que me afetou mais foi esse paralelo que existe com a juventude e a depressão. Como a gente está vivendo uma vida meio que miserável por causa de diversas promessas que foram feitas pra gente quando a gente era mais jovem. E hoje em dia, elas são apenas promessas vazias de um futuro que não existe. Então, eu acho que a história me pegou muito por causa disso. Desde que eu li ela, eu criei uma conexão muito forte com a Runa e com o Konosuke, mesmo o Konosuke sendo uma pessoa horrível. Eles têm essa dor muito específica que eu sempre senti, só que eu não conseguia colocar em palavras. E aqui, de alguma forma, eu consegui ver o que estava me incomodando, que era essa ideia de que eu tenho uma expectativa e ela foi completamente jogada fora. Mas eu acho que no fim é isso. O vampiro, ele sempre vai ser uma figura trágica, horrível, que vai acompanhar a gente em diversos lugares, e o Maruo sempre vai fazer uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que é sobre isso esse vídeo, sabe? Sobre vampirismo, depressão, essa dor intensa que a gente tem dentro da gente, que a gente não consegue expressar. E é isso. Até!